investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, 9 de agosto. A semana começa de olho na agenda cheia que vai mexer com os mercados. Depois de levar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual na semana passada, o Banco Central divulga amanhã a ata da reunião do Comitê de Política Monetária e mostra os principais pontos levados em consideração para fazer essa alteração na taxa Selic. Amanhã também tem os dados da inflação. Alguns analistas esperam aceleração de quase 1% no índice, refletindo aí questão da energia elétrica, combustíveis, em menor magnitude, alimentação no domicílio. Agora há pouco a FGV divulgou os dados do IGPDI, subindo 1,45% no mês de julho, acumulando uma alta de 15,91% ao longo de 2021. O IPC também acelerou 0,97% nessa primeira semana de agosto. E agora há pouco também foi divulgado o Boletim Focus do Banco Central. As projeções novamente foram revisadas para cima. O IPCA, de acordo com o boletim, subiu de 6,79% para 6,88% agora em 2021, acima da meta de inflação. A Selic subiu, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para 7,25% ao ano em 2021, mesmo patamar para o ano que vem. Já a previsão do crescimento do PIB nesse ano permaneceu em 5,3%. Para 2022, a expectativa caiu, antes era 2,10% de crescimento projetado aí pelo Banco Central e agora foi para 2,05%. Segundo o Boletim Focus, o dólar também para 2021 manteve aí R$ 5,10, já para 2022 a projeção do Boletim Focus é em R$ 5,20. A instabilidade política também segue no radar do investidor. Nessa semana deve haver uma definição sobre o texto do Refis, o refinanciamento para empresas que tiveram dificuldades durante a pandemia. Também, claro, as discussões sobre os precatórios. Outro ponto sensível é o debate sobre voto impresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que deve levar a votação para o plenário da Casa. E essa tônica da semana passada, que também foi a questão da instabilidade política, não permitiu que a Bolsa Brasileira desempenhasse bem ali, seguindo o alinhamento das bolsas internacionais. Na sexta-feira, que foi um dos pregões com menor volume negociado, a Bolsa subiu e fechou acima dos 122 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha como ficaram os números, eu trago aqui para vocês. O Ibov subiu 0,97%, aos 122.810 pontos. Nas mais altas tivemos a Eletrobras subindo mais de 4%, a Eletrobras que soltou um fato relevante em relação à Chesf, né? E também, claro, com a expectativa da divulgação do balanço que acontece nessa semana. Santander subindo 3,96%, Embraer subindo 3,27%, o IRB também subindo 3,19%. Nas mais baixas, a gente teve Americanas S.A., depois de toda aquela questão das Americanas com as lojas Marisa também, tiveram que soltar um fato relevante por conta da divulgação de uma possível combinação, uma conversa ali de combinação de operações, coisas nesse tipo. Caiu 2,41%. Klabin caindo 1,05%, Fleury caindo 0,95% e a Apivida caindo 0,9%. E agora eu quero chamar o Marcos Saravalli, que ele traz o tom do mercado para essa segunda-feira, também as projeções dele para essa semana. Bom dia, Marcos Saravalli, conta pra gente aí. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de ligeira queda, né? Já tivemos um pouco pior. Ao longo da madrugada reduzimos um pouco nossas perdas, mas o viés é negativo, tá? Continuamos com as preocupações em relação as novas variantes, né, impacto na economia mundial e também, principalmente, em relação ao ritmo da economia chinês, trazendo volatilidade para as commodities nessa segunda-feira, principalmente no petróleo, o que pode afetar também as empresas aqui do Brasil. Lembrando que a gente tem algumas empresas que vão ainda divulgar balanço nessa semana, né, essa última semana da temporada de balanços oficialmente, e os números têm vindo bons, têm vindo fortes.
mas essa preocupação em relação ao ritmo da economia mundial tem trazido um pouco de volatilidade e também algumas incertezas e tensões na política aqui no Brasil podem continuar trazendo algumas oscilações um pouco mais fortes, né? A gente tem alguns indicadores importantes nessa semana aqui no Brasil principalmente, mas o ritmo deve ser de cautela nesse começo de semana, nessa segunda-feira, tá bom? Então vamos acompanhar os demais balanços, né, e também as notícias vindas de Brasília e também do mundo, tá bom? Tenham todos uma ótima semana, já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Falando aí na temporada de resultados, né, a indústria de alimentos M. Dias Branco registrou um lucro líquido de 142,3 milhões no segundo trimestre de 2021. O número é 6,6% menor do que o reportado no mesmo período do ano passado. De acordo com a empresa, o segundo trimestre do ano passado foi marcado pelo aumento temporário e também atípico da demanda estimulada pelo auxílio emergencial e pelo aumento dos consumos dentro dos lares. Hoje ainda vão ser divulgados os balanços de Itaúsa, Grupo Soma, também as construtoras Direcional, Mitre, Melnick, também Fras-le, Minerva, Blau Farmacêutica e também a São Martinho. Vamos para as notícias internacionais. As exportações da China desaceleraram 32,2% no mês de junho para 19,3% no mês de julho, pouco abaixo aí do esperado, que era cerca de 20%. As importações também perderam o ritmo de um mês para o outro, caíram de 36,7% para 28,1% e frustraram as previsões dos analistas que buscavam uma importação no patamar de 31%. Com isso, o Goldman Sachs reduziu a previsão do crescimento da China nesse ano de 8,6% para 8,3%. Segundo o banco, a projeção do aumento do PIB chinês nesse trimestre também foi reduzido de 5,8% para 2,3%. Mas mesmo assim, as bolsas asiáticas acabaram fechando em alta. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Bolsa de Xangai na China fechando em elevação de 1,05%. No Japão, a bolsa ficou fechada porque é um feriado lá no Japão. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,4%. Essas são as bolsas asiáticas. Na Europa, vamos dar uma olhadinha como é que estão as bolsas europeias por aqui. A gente trazendo o índice Eurostoxx praticamente no 0 a 0, subindo 0,04. Depois, os índices do Reino Unido, da França e da Alemanha, todos em queda. No Reino Unido, em queda de 0,3, na França, queda de 0,08 e DAX na Alemanha, uma queda aí de 0,12%. Nos Estados Unidos, a gente tem os índices também operando mistos, majoritariamente em queda. O Dow Jones caindo 0,35%, o S&P caindo 0,18% e a Nasdaq subindo 0,06%, praticamente ali no 0 a 0. E o Marcos Saravalli vai trazer agora para a gente um gráfico do dia com o comportamento dos títulos ao redor do mundo, principalmente os títulos americanos. Olha o gráfico do Marcos Saravalli aqui, vamos dar uma olhadinha no que ele traz para a gente. Aqui no nosso gráfico do dia, a gente tem o comportamento real dos títulos, de alguns títulos ao redor do mundo, né? Principalmente títulos americanos, também títulos europeus, né? Com destaque para os títulos da Alemanha, né? Com um retorno real negativo, né? Continuando um terreno muito negativo. O que quer dizer isso? São os retornos esperados para os títulos de 10 anos abaixo da inflação, tá? Ou seja, eles não conseguem ter o retorno nem mesmo compensar a inflação esperada para o período, tá? Então é o que alguns investidores, né, inclusive o Luiz Barsi, costuma brincar algumas vezes, né? É a famosa perda fixa, né? Ou seja, realmente você tem uma perda esperada constante em alguns títulos ao redor do mundo. O que pode ser uma notícia preocupante, né, mostrando realmente que a economia mundial tem alguns sinais ainda de fraqueza. Ao mesmo tempo, é o que acaba estimulando os investimentos em renda variável no mundo todo, né? Então, tendo títulos com retornos negativos, continua estimulando os investimentos de risco ao redor do mundo, tá bom? Tenham todos uma ótima semana, a gente se vê em breve. Até mais, tchau! E as commodities
estão em ritmo de queda nas bolsas mundiais, principalmente lá na China. O minério de ferro na bolsa de Dalian fechou em queda de 4,8% nessa segunda-feira, o nível mais fraco desde novembro. Esta informação trazida pela Bloomberg aí pra gente. Segundo a Associação de Ferro e Aço da China, a produção diária das principais siderúrgicas caiu 3% no final de julho. E os preços dos contratos futuros de petróleo estão em forte queda também, com a preocupação sobre as novas restrições relacionadas à variante Delta do coronavírus na Ásia, especialmente na China, o que pode trazer uma desaceleração nessa recuperação da economia global. Há pouco, o petróleo tipo Brent para outubro caía 3,66%, sendo negociado aí a $68 o barril. Bom, vamos então aos destaques corporativos. A PetroRio divulgou dados operacionais preliminares da produção do mês de julho. A produção total de petróleo da companhia atingiu 30.228 barris de óleo equivalente por dia, uma queda de 5,86% em relação ao mês anterior, ao mês de junho. A Gerdau diz que vai investir 6 bilhões de reais em Minas Gerais nos próximos 5 anos. Esse investimento vai ser feito para aumentar a capacidade produtiva de laminados e também fazer algumas iniciativas ali que incluem energia para a empresa. O Conselho de Administração da Unidas aprovou a realização da 21ª emissão de debêntures simples. O valor vai ser de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Essas debêntures serão em série única e tem prazo de 10 anos. A Lupo, fabricante varejista têxtil, deve aprovar em Assembleia de Acionistas no próximo dia 16 o pedido de registro de companhia aberta e também a sua oferta pública inicial de ações. A companhia deve aderir ao segmento de listagem do novo mercado na B3. E hoje, a sessão marca a estreia das ações da Vível. A distribuidora de produtos médicos precificou seu IPO em R$ 19,92 por ação. As ações vão ser negociadas aí com o código VVEO3. É isso aí, pessoal. Vamos dar um bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal. Rodrigo Nicolino, um abraço para você, Rodrigo. Bom dia. Peter Santana, desejando uma excelente semana a todos. O Sandro Figueiredo falou que segundou aqui, segundou para todo mundo aqui também, viu? O Daniel Pagnin falando uma ótima semana. O Pablo Brasil, bom dia a todos. O Antônio Elzio Pereira, já começou? Já começamos. Karen Kaxur, bom dia, ótima semana. O Hilário Grossi por aqui, MPK, falando, reforçando o like aí pro pessoal. Vamos reforçar todo mundo. Marcos Mendonça, Anderson Vieira, a Larissa Valdívia, o Hamilton, bom dia, excelente semana a todos, um abraço a todos vocês, uma ótima segunda-feira a todos vocês e uma ótima segunda-feira também para ele, Guga Almeida, que está todos os dias aqui conosco, a gente começando essa segunda-feira, começando essa semana, já chamando o Guga Almeida aqui. Bom dia, Guga, tudo em ordem por aí? Fala, Felipe, bom dia, tudo em ordem aqui. E por aí, tudo jóia? Tudo jóia, maravilha. De olho nessa semana, né, Guga? A gente estava falando aqui mais cedo que é a semana de olho em alguns indicadores aí, principalmente nos indicadores de inflação que vão sair amanhã. Também a expectativa com a ata do Copom para saber um pouco mais detalhadamente o que o Banco Central acabou levando em consideração para tomar a decisão um pouco mais dura ali de elevação de taxa de juros. E aí eu queria saber como é que está a sua visão para essa semana, o que você está projetando aí sobre todos esses indicadores, toda essa agenda movimentada que a gente tem por aqui. Bom, Felipe, mais uma vez, né, a gente percebe aí pelo relatório Focus que aquelas expectativas de crescimento, elas se reduzem, né, e a expectativa de inflação continua. Então tem que ficar de olho, sim. Tá? Eu continuo sendo um otimista com o dedo no gatilho, como eu gosto de falar. Eu acredito que nós temos aí uma grande chance de ter fechado esse ciclo de dois meses aí de ajuste do mercado. Tá? O que me preocupa, vamos lá, né? A gente tinha duas preocupações, inflação e coronavírus, né? Variante de coronavírus. Me parece aí que o tema de um acaba que impacta em cima do outro, né? A gente olha aí petróleo ajustando, vindo ali para aquela região que se imaginava que poderia vir de $65 o barril,
né? Isso traz um alívio para a questão de pressão inflacionária, mas também um motivo do porquê isso está acontecendo, né, vem em função da variante Delta. Então, acaba que um vai compensando, né, o problema do outro e a gente vai acompanhando as bolsas e acompanhando as movimentações. Obviamente, né, uma desaceleração de mundo, uma expectativa de desaceleração impacta em commodity e, querendo ou não, impactar em commodity, né, impacta aqui na nossa bolsa brasileira. Tá? Mas eu estou acompanhando bem de perto todas as movimentações que o mercado tem feito, Felipe, até mesmo para buscar esse momento interessante da virada e início de uma tendência mais intensa, mais forte, que tem uma condição muito legal de estar acontecendo. Né? Mas quem manda é o mercado, né? E ele que vai ditar, né, se de fato nós vamos começar em um belo de um rally de alta novamente, ou as coisas vão ficar um pouco mais travadas, um pouco mais tensas aí no curto prazo. Pois é, né, Guga? Você falou essa questão das commodities. Lá na China a gente viu minério de ferro caindo, petróleo caindo. As bolsas mundiais acabaram subindo na semana passada. O Brasil não conseguiu crescer junto, não conseguiu elevar junto, né, a bolsa aqui do Brasil. Muito também por questões internas nossas aqui, né? O cenário doméstico está bem instável também, várias questões políticas dominando a pauta e assim deve ser essa semana também, né? Aí eu queria saber suas projeções aí, o que você consegue olhar, né, traçando cenários, né? Se as coisas acabarem deslanchando, como que a gente chega, se as coisas acabarem tendo um pouco mais de cautela, onde que a gente chega, como que você está projetando aí o dia de hoje e essa semana aqui para a Bolsa? Legal, vamos lá. Eu estou olhando aqui para o dia de hoje, né, basicamente, que o nosso cenário aqui de correção, ele de fato, eu acho que é importante a gente sempre trazer de volta, né, ele à tona aqui para que o pessoal também possa interpretar. Para mim, o cenário de correção, ele aconteceu aqui nessa janela desde o início de junho até agora, né, início de agosto. Então, nós tivemos esses 2 meses aqui de correção. O que o mercado precisa fazer agora? A gente precisa avançar, principalmente voltar ali para aquela região acima dos 125 mil pontos, 125.600, sair dessa zona onde anteriormente era um fundo do mercado, né? Então a gente precisa abandonar esses patamares de preço e trabalhar aqui para 125.650 pontos. Tá? Para hoje, Felipe, o que eu imagino é o seguinte, olha, o cenário mais negativo que eu entendo seria esse cenário para trabalhar aqui entre 122, 150 e 121.600, tá? Essa é a região que eu entendo que seria interessante que o mercado ele não viesse a perder, tá? Que a gente conseguisse melhorar dessa região. Por quê? Abaixo dessa região, aí, Felipe, as coisas começam a ficar um pouco mais negras, tá? As coisas começam a ficar mais pesadas, assim, né? Eu sinto que fica um tom pior, mais negativo, assim, do mercado, tá? E aí a gente poderia ver a bolsa vir a 119.200 pontos, isso ser, né, um pouco mais negativo, um pouco mais pesado, tá? Então a gente tem que ficar atentos em relação a isso. Havendo um movimento positivo, para voltar aqui para 125.600, tá? Acho que é bem importante o que vai acontecer aqui no curto prazo, se nós vamos para 125.600 ou se nós vamos cair e vir aqui para 119.230, certo? E a partir daí, a gente vai buscar, né, os nossos gatilhos, a gente vai buscar os nossos pontos de entrada para o mercado, tá? Mas eu estou, assim... A gente já está perdendo aqui o time do mercado de fato ganhar níveis de preço e avançar com mais intensidade. A gente está perdendo essa janela de oportunidade. Uhum. Ô Guga, só me tira uma dúvida, né? Eu estava dando uma olhada nesse gráfico aí, né? Bem lateral ali, na casa dos 120 mil pontos. E muita gente tem falado aí, né? Pelo menos algumas expectativas a gente tem visto. 140, 180, 200 mil pontos da Bolsa. Se continuar nessa lateralização aí, esse sobe, retrai, cai, sobe mais um pouquinho, essas previsões aí, essas questões tendem a ser revistas você acha que talvez não chegue aonde estavam pensando ao longo do ano agora de 2021?
Ótima pergunta, tá? O que nós temos que entender? Deixa eu compartilhar aqui a tela para que vocês olhem de novo. Deixa eu vir aqui para o Ibovespa, tá? Para que a gente possa refletir sobre o momento. Tá? O que acontece, para o pessoal entender, é que toda projeção de alta, ele vem, né, ela surge em função dos estímulos que acontecem nos movimentos de baixa. Tá? Então, as projeções de alta, repetindo, né, elas acontecem em cima dos estímulos das projeções de baixa. Tá? Então, nós tivemos aqui todo o período do Covid. Ok? Nós tivemos aqui todo esse período aqui do Covid, que ele serve de referência para a nossa projeção de alta. Tá? Toda queda que nós tivemos aqui, ela foi uma mudança de percepção por parte dos participantes. Nós tínhamos aqui muito otimismo aqui em cima, que gerou uma fragilidade de percepção quando o mercado começou a cair. Tá? Então, quando o mercado começou a cair, muita gente teve dificuldade de aceitar que, de fato, nós tínhamos aqui um problema e uma mudança de contexto. Tá? Imaginava que a gente tinha, na verdade, aqui era, né, uma janela de oportunidade, que no final, lá no fundo, né, de fato, se tornou uma janela de oportunidade. Tá? O que acontece é que esse movimento ele foi muito rápido. Se a gente for fazer uma avaliação mais detalhada, né, toda essa movimentação de bolsa que a gente teve na queda, se a gente fosse olhar aqui o número de casos que a gente tinha de Covid e de mortes por Covid aqui dentro do Brasil, aqui quando nós chegamos nas mínimas, era inexistente. Tá? Pelo menos estatisticamente estava inexistente. Então a bolsa tinha feito toda a movimentação sem ter vivido, né, o pico, né, do problema em relação à crise. Beleza, ponto. Tá? Tivemos isso aqui. Toda essa alta e todos os níveis que nós chegamos aqui, tá? Todos esses 3 níveis aqui principais que nós chegamos, tá? Eles foram, desculpa, esses 2 níveis aqui principais que nós chegamos, eles foram, né, marcados aqui nessa movimentação onde a bolsa ela recuperou quase que 40% de toda a queda em 5 pregões. Tá? Então a gente ali, 40% quase do movimento de queda, ele foi recuperado em 5 pregões. Tá? Então já marcava onde nós poderíamos chegar. A questão é que essa região de 130 mil pontos é um grande divisor de águas. Tá? A gente vem aqui nesse processo de correção e conforme as coisas forem se deteriorando, tá? Mais difícil fica em tempo, né, desse rally forte e intenso acontecer. Tá? A gente vai começa a ir mudando o sentimento dos participantes. Tá? Aqui a gente estava com mais euforia. Tanto que tu via, por exemplo, a própria XP Investimentos, né? Quando a gente estava aqui nas máximas, ela lançou um relatório em relação à bolsa indo para 200 mil pontos. Tá? Por quê? Porque é a corretora do mercado, do varejo, né? Atuando com varejo, comunicando com pessoa física e tudo mais. Então tu vê um grande player, um grande participante do mercado, trazendo aqui um novo viés. Por quê? Porque estava entusiasmado, né, o comportamento do mercado. E, de fato, o espaço que eu vejo para a bolsa ir no próximo rally de alta, e se as coisas, né, agora no curto prazo começarem a melhorar, e de curto prazo nessas próximas 2 semanas, é o próximo rally para a gente ir a 180 mil pontos. Tá? Eu acho que continua essa narrativa, a gente tem aqui cenário. O que não pode acontecer? Tá? É o mercado entrar num processo de correção, a gente voltar lá para 110 mil pontos, porque vai postergar muito essa movimentação e essa tendência de alta. Tá? Vai postergar muito, porque mais e mais participantes vão começar a sofrer, né, porque não tiveram suas respostas, não tiveram seus resultados de ganhos no curto prazo. E aí vai mudando a cabeça dos participantes. Tá? Vai mudando aquele ânimo, aquele entusiasmo em relação à tendência. Certo? Mas, sim, nossa próxima janela de alta, nosso próximo rally de alta, indica e tem muita chance de que vá até 180 mil pontos. Tá? Não mudou ainda isso, não acabou isso, não acabou ainda esse meu cenário, mas, né, a gente está muito próximo de uma definição. Tem que começar a ter esse movimento. Tá? A gente precisa começar a andar. Porque senão vai se postergando, vai se postergando, vai se postergando e a gente vai perdendo o timing. Tá? E quando nós olhamos aqui para trás, quando nós olhamos aqui para 2010 ali, deixa eu
puxar aqui mais para trás, ó, e a gente olha para cá, para quando a gente teve uma possibilidade de retomar a alta e continuar conforme andou lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, a gente nos Estados Unidos continua andando. A gente foi perdendo o timing. A gente tinha a chance também de ter andado forte aqui atrás depois da crise do subprime. Só que a gente não conseguiu. E aí o mercado ele começou a ir perdendo força, perdendo força, perdendo força. Não é? A gente teve momentos de alta bem intensos, bem fortes, bem interessantes, né? Aqui a gente teve esses movimentos. Só que o mercado ele foi perdendo o time. Então, a gente precisa vencer essa barreira dos 130 mil pontos. A gente precisa de um estímulo positivo na nossa bolsa agora, porque senão a gente vai deteriorando e vai perdendo esse time. Ô Guga, inclusive, esse timing que você fala, a gente discute bastante o cenário doméstico nosso aqui, que acaba trazendo algum tipo de instabilidade, principalmente a gente tem visto nas últimas semanas essa questão da instabilidade política segurando a bolsa, né? Se isso, quando você fala das próximas 2 semanas, essa questão também teria que ter um encaminhamento, colocar pontos finais em algumas discussões aí, para trazer esse otimismo aí para o mercado, para trazer essa nova visão, esse novo fôlego? Sim, com certeza. Até porque na visão lá de fora, o nosso risco político ele é muito forte, ele é muito intenso, né, Felipe? Então, assim, a gente pode estar num rally, né, de commodity, num bull market em commodity, mas isso tem muita chance de ser compensado pela questão do risco político. Porque, vamos lá, a cabeça principalmente do investidor estrangeiro, ele precisa de certa forma uma previsibilidade, ele precisa de uma transparência. Né? A gente, querendo ou não, é um país emergente, a gente precisa entregar mais retorno, sim, mas o risco também está naquelas questões, né, de transparência para poder empreender, para poder imaginar crescimento nos próximos anos. Quanto mais bagunçado fica as coisas, né, aqui dentro do Brasil, mais difícil é tu deixar o dinheiro tomando risco aqui dentro do Brasil. Tá? Obviamente que a gente continua com aquele movimento nosso de cash and carry, tá? Teve aí elevação nas expectativas da Selic para o final do ano, passou de 7 para 7,25 de uma semana para outra, né? Também teve elevação da expectativa para o ano de 2022, aí 7,25. Isso é um ponto, né, que traz fluxo, certo? Mas se a gente for pensar, né, em investimento em risco, tomar risco, investimento em crescimento, ainda é bagunçado a questão aqui dentro do Brasil, ainda se tem muita desconfiança, ainda tem vários pontos, né, de polaridade aqui dentro do Brasil, com muita desavença, muita discussão. Nós temos eleições no final do ano que vem, né, então tem muita coisa que traz, né, que faz a gente perder o timing, faz a gente perder as janelas de oportunidade. Então, na leitura do momento, é uma janela de... Tá se formando uma janela de oportunidade? Tá. Mas as coisas elas precisam acontecer. Tá? Tudo chega um momento que tem que tomar uma decisão. Não dá para ser criança eternamente, né? Não dá para ser adolescente eternamente. Tudo tem uma fase. E agora a gente está chegando aqui numa fase muito importante que precisa ser tomada de decisão, porque senão se perde o time. Né? Se perde o momento. E aí perde a onda, né? Então a gente tem que acertar os pontos para que a gente possa surfar essa onda de uma forma positiva e a gente possa ver aí, né, o movimento acontecer e se desenvolver. Fechado, então. Guga, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana. Nos vemos mais tarde, 6 horas, no programa Geometria. Boa! Hoje à tarde, então, às 18 horas, temos o nosso programa Geometria. Pede para o pessoal trazer todas as suas dúvidas, porque vai estar bombástico nessa nova versão que a gente está fazendo. Combinado. Nos vemos mais tarde às 6 horas e amanhã, claro, aqui no Pre-Market. Abraço, Guga. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, é isso aí, pessoal. 9 horas e 36 minutos. A Paula Moraes já está preparada aqui para entrar com o BMC News. Só quero desejar um ótimo dia aqui
para Renata Nunes, que está aqui, o Paulo Ricardo, o Helder, o Ricardo Marinho também por aqui, o Marcos Salomão, a Giovanna Locatelli, lá dos Estados Unidos. Morning, Giovanna. Daniel Morales por aqui, o Antônio Elzio, o Marcos Romera, o Bruno Fávila e todo mundo, mais de 160 pessoas. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui na nossa programação, que vai ao vivo até às 19 horas hoje, hein? Seguimos com toda a nossa programação aqui. Eu vou ficando por aqui, já me despeço de vocês e já deixando meu ótimo dia para Paula Moraes, que está preparada aqui para assumir o barquinho e tocar o barquinho ao longo dessa segunda-feira. Paula, muito bom dia para você, um ótimo jornal. Obrigada, Felipe, ótima segunda aí, boa semana, segundamos, né? Segundamos, boa semana aí para você, a gente se vê daqui a pouquinho, 12:30 aí, quando a gente voltar a nossa troca aqui do nosso barco, pode deixar que eu vou comandando aqui. Obrigada, Felipe, Valeu, beijos. tchau, tchau.